E fala, galerinha do canal, beleza? Quem tá falando aqui é o Emiya. E aí, galerinha, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rairi. E bem, nesse vídeo nós vamos falar de 5 animes desta temporada de abril que vocês deveriam estar assistindo. Exatamente. Vamos dar um leve resumo sobre eles e fazer nossas indicações, né? Bem, né, pra começar, você tava falando pra caramba desse anime faz um tempo e até agora eu não parei pra ver, mas ele é o grande anime, né, o Spice Wolf. Conta um pouquinho aí que ainda não parei pra dar uma olhada nele. Assim, o Spice Wolf, ele é um clássico, né? Ele tá sendo um remake aí dessa temporada e eu diria que ele está bastante popular, né? Ah, sim, muita gente tá falando. Basicamente, é uma história que acompanha um comerciante, que é o Kraft Lawrence. Logo no primeiro episódio, ele chega numa vila e ele acaba dando de encontro com uma deusa pagã, chamada Rolo. É uma deusa conhecida por trazer boas colheitas. Ah, maneiro. Mas aí, infelizmente, as pessoas da aldeia pararam de cultuar ela com o tempo. Tanto por terem conseguido novas técnicas de agricultura, quanto por conta da influência da Igreja Católica. Ah, ela fica no passado pelo avanço e pela discriminação. Sim, e ela inclusive se sente bastante solitária por conta disso. E essa questão da igreja é uma questão que vai ser levada ao longo da história, porque ela não pode ser pega pela igreja, porque ela vai ser queimada, basicamente. Queimar as bruxas. Exatamente. É muito interessante porque esse é um dos tópicos muito legais e que é até histórico, né, que se tem nessa história, que é a questão da perseguição religiosa, né, nas religiões pagãs, né. Sim. Pessoas que eram consideradas hereges, né. Traz uma ideia muito maneira, realmente. Sim, e o Lawrence, por ser um comerciante, ele traz uma dinâmica muito interessante de questão de mercado mesmo, né. Como o anime ele se passa ali onde seria mais ou menos ali o século XV até o século XVIII, né? A gente vê aquelas estratégias de mercadores de cidades pequenas no período ali do mercantilismo, né? E é legal ver essa dinâmica de estratégias de mercado, estratégias até de como enganar outros comerciantes, né? Isso é um ponto interessante que aparece na história, né? Tem uma ideia muito irada. Outro ponto bastante interessante é a dinâmica dos dois, né? Porque a Rolo é, sem dúvidas, extremamente carismática como personagem. Ela é muito divertida. O design dela de personagem é um design incrível, né? Inclusive, ela tem as orelhinhas e cauda, ela precisa esconder, né? Sim. Mas é muito interessante a dinâmica de como funciona a relação dos dois. Eu acho que é um dos pontos fortes também do anime, né? Um mercante andando com uma deusa pagã, realmente. Pois é, e ela tá querendo voltar pro norte, né, que é a terra natal dela, e ele meio que vai indo de cidade em cidade como comerciante e levando ela pro destino dela ao mesmo tempo, né? Ele tá servindo de Uber? Basicamente. E outro ponto muito interessante é a parte técnica, né? Principalmente a trilha sonora. A trilha sonora é muito bonita do Spice Wolf. Você tem ali o Kevin Penkin, que é um compositor que, já fez trilha sonora pra Made in Abyss, inclusive é uma trilha sonora muito boa também. E pra outros animes, como Tate no Yusha, Kami no Tou, que é o Tower of God, né? Então, a trilha sonora é muito boa, né? E tem um clima bastante de imersão ali. Você sentir que você tá vivendo uma história épica, né? Mas ao mesmo tempo uma história épica que não é sobre um grande herói, mas sim sobre pessoas vivendo ali o dia a dia. Um comerciante e uma deusa pagã. A deusa pagã não é tão mundano, né? Mas... Sim. E é isso. Achei muito interessante. Devo realmente começar a vê-lo logo. Mas bem, Harry, como é que era o nome daquele anime mesmo que você tava vendo? Era Bartender Kami no Glass? Esse aí mesmo. É um anime que tem uma ideia, assim, que eu não cheguei a ver muito, acho que na real eu nunca vi, que é focada mais em bar, né? Sim, realmente é incomum, né? Tipo, eu não, pelo menos na minha memória eu não lembro de ter visto um anime sobre bartender. Eu até hoje não vi nada sobre. Aí por isso que me deu uma curiosidade ali de dar uma olhada. E como é a história no geral? Bem, o Taizo
ele simplesmente faz um hotel de alta classe e ele quer colocar um barman de outro nível do bar dele. Só que ele tem uns detalhes pra você entrar ali que são muito difíceis de você conseguir e são bem abstratos. Aí a Miwa, a neta dele, nepotismo, que trabalha no... que também trabalha na área administrativa, tá encarregada de achar alguém pra assumir esse posto. E aí, depois de vários testes, eles continuam sem conseguir alguém. E por acaso, muito acaso aleatório, eles encontram o Sasakura, que é um barman que já trabalhou até no exterior e tal, e que ele tem uma forma diferente de confeccionar os drinks. E como é que é essa? Como seria essa forma? Ele tem uma questão de dedução do cliente. Ele olha para detalhes, ele olha para o estado que a pessoa tá, alguma forma de expressão que ela passa, e ele usa isso para fazer um drink que esteja mais voltado pro que a pessoa precisa no momento ou pro tipo de gosto que ela tem. E acaba que nessa própria situação que ele cria, fazendo algo mais voltado para a pessoa se sente mais acolhida e se sente mais ali colocada na situação e começa a conversar mais e se abre. Tipo, é muito interessante. Interessante. Então ele trabalha justamente com essa coisa que tem do bartender, ele escutar os problemas do cliente, né? Que é algo bem comum, né? Recorrente no mundo dos barmans, né? Sim, apesar de que boa parte dos problemas ele já pega na dedução. Tipo, tem uma leve essa é a parte mais anime, né? Ele tem uma dedução Piquiele, volta e meia, que ele pega os detalhes absurdos e converte e acerta. Tipo, então tem uma brincada de anime ali, mas a ideia é maneira. É interessante. Acho que vou dar uma conferida depois. Dá uma olhada. Tipo, continua melhorando com o tempo. Ele não decai, ele dá uma escaladinha legal. E, pô, Emiya, você parou pra dar uma olhada no Go Loser Rangers? Cara, eu tô assistindo sim. Inclusive, eu tô gostando. Tu curtiu essa ideia zona? Diferente? Ah, com certeza, né? Pra resumo leve, começou uma invasão ao planeta Terra 13 anos atrás, dentro do período deles, e vieram, entre aspas, alienígenas pra invadir a Terra. E com isso, os chefes dos vilões foram todos derrotados, os principais inimigos que eles tinham lá, e os que sobraram, eles foram mantidos vivos pra basicamente serem usados de entretenimento numa falsa batalha todos os finais de semana, numa espécie de coliseu. E durante 13 anos eles continuam sendo utilizados ali simplesmente para entretenimento das massas. Todo dominguinho, Sim. Você tá preparado, como se estivesse indo pra igreja para ver alguém apanhar. E é muito interessante porque isso aborda a questão da espetacularização da vida, né? E no nosso mundo a gente vê como a gente espetaculariza a desgraça, qualquer coisa, qualquer situação mais trágica que acontece, vira notícia, as pessoas sugam o máximo possível ali da angústia das pessoas naquele momento, né? É claro que, aparecendo alienígenas que podem facilmente ser derrotados, isso pode ser usado como forma de entretenimento de uma maneira fácil, né? Sim, absurdo. Isso é uma forma de entretenimento infinito, né? E também tem a versão de papéis, né? Que é onde os heróis, entre aspas, que estão ali pra lutar contra aquele inimigo iminente, que estão ali pra nos ajudar, eles também estão ali simplesmente pelo espetáculo. Eles não estão ali pela vontade de ajudar, eles estão ali somente pra continuar tendo algum benefício daquela situação. Eles são os famosos, tô aqui pra fazer VT, né? Capitão Pátria japonês. Sim, essa é a parte mais curiosa, tipo, eu consigo fazer uma relação direta nesse sentido com o The Boys. Uhum. Você vê pessoas que estão ali só pela fama, eles inclusive acabam sendo cruéis, né, porque tem aquele famoso ditado, dê poder a alguém e você vai ver as reais intenções dessa pessoa, né? Exatamente. E ali você vê eles sendo, em muitas situações ali, principalmente o vermelho, que é igualzinho ao Pátria em muitos aspectos, ele sendo quase um psicopata, né? Sim. E bastante egocêntrico. Muito. E ainda sobre essa questão dessa relação, né, de Go Loser Ranger com The Boys, é muito interessante porque eles subvertem justamente
Sentai, que é praticamente o super-herói clássico de lá do Japão, né? Realmente é um muito bom ponto que você trouxe. E essa ideia de subversão é muito maneira porque você consegue ver que os próprios monstros, entre aspas, eles começam a demonstrar um pouco mais de empatia em geral. Então eles fazem uma inversão de papel muito irada. E também tem a própria situação onde é que, quando você está colocado numa situação dessas, você também não quer mais continuar. E aí você entra no protagonista que tá cansado de viver nesse status quo e resolve mudar. Sim, e esse é o ponto principal da história. A gente segue ele tentando de alguma forma ficar mais forte, encontrando uma maneira de derrotar os Rangers, né? Exatamente. Ele tá simplesmente cansado e agora é hora de lutar pela justiça. Então, o Go-Go Loser Ranger basicamente é uma indicação dupla aí pra vocês darem uma conferida. Fica aí nossa indicação pra vocês, galerinha. Mas bem, Mia, o anime que você tava falando muito esses dias aí era o Jellyfish Kensumi in the Night, não era? Sim, exatamente. Tenho que confessar que eu não li até agora o resumo e nem parei pra assistir ele. Cara, eu vou te falar, ele é muito interessante. Ele é basicamente sobre artistas independentes tentando se tornar relevantes numa cidade enorme como a cidade de Tóquio, né? Parece ser bem interessante mesmo. Sim, e a dinâmica do primeiro episódio é muito legal, porque você sente a cidade viva, mostrando artistas ali de noite tentando de alguma forma se destacar, e aí você tem as duas personagens principais se encontrando no meio disso tudo, né? Aquela luta do artista médio. Interessante a ideia. Sim, e basicamente essas duas personagens, uma se chama Mahiro e a outra se chama Kano. Elas são uma cantora e a outra é uma desenhista, né? Uma artista realmente de desenho. Eles pegaram aquele grupo ferrado e se juntaram, né? Que delícia. E é bastante interessante porque a Kano ela já é introduzida como uma ex-idol, né? Ela teve problemas com a empresa, ela teve uma confusão ali, um problema com umas integrantes do grupo. Isso fez com que ela saísse do grupo e do mundo idol, né? Sim. E é interessante porque quando a gente pensa no mundo idol, a gente pensa em um mundo que tem muita falta de liberdade artística, né? E a interação das integrantes é muitas vezes forçada e falsa, né? Pra tentar fazer elas parecerem perfeitas. Sim. E ali ela tentando ser uma artista independente tenta mostrar muito mais autenticidade, né? E isso é uma coisa que já no começo da história já dá uma profundidade pra ela como personagem, né? E é legal o anime demonstrar um pouco esse lado também de que tem uma dificuldade muito grande de ser idol. Tipo, é realmente legal. Sim, sim. Já por outro lado, a Mahiro, ela é uma artista que desde pequeno as pessoas não achavam a arte dela muito bonita. A arte dela não era muito valorizada. Então ela tem uma questão da autoestima. Ela mais valorizava era de uma água-viva, né? Por isso o nome. Jellyfish, sim. Exatamente. Basicamente a Mahiro adora a arte dela. Então elas se juntam, né? Isso é basicamente o início da história. E junto com isso, mais pra frente entram duas outras personagens. Uma delas é uma VTuber e a outra é uma compositora. Cada uma delas também vão ter questões que vão ser trazidas na história e trabalhadas. E é muito legal a dinâmica de como funciona a relação delas. É uma dinâmica bem divertida de se acompanhar e as personagens são extremamente carismáticas. Curti. Talvez eu dê uma chance, que realmente as ideias que ele traz são bem interessantes mesmo e diferente do que geralmente acontece. Curti a ideia. Acho que eu vou botar pra assistir. Passa mesmo, hein? E, pô, tá ligado que teve um anime que você me recomendou muito pra ver e você tava interessado a ver, que era o Train to the End of the World. É verdade. Pô, eu acabei não vendo, mas me chamou a atenção. Eu lembro que quando tava no off-season, antes da season começar, eu lembro que eu tava interessado nesse aí. Você chegou a assistir? Comecei a assistir, é bem interessante. O começo é uma parada meio doida. Eles começaram a querer inventar o 7G. Interessante. Aí, no momento de lançamento, a realidade se distorce. Calma aí. Como? Sim, a tecnologia distorceu a realidade de uma certa forma. Tem uma explicação na obra? Ainda assim não diz o porquê disso acontecer.
Mas, entre aspas, o mundo começou a se distanciar, a distância geográfica entre lugares ficarem muito grandes, e certas pessoas no mundo, na verdade, por enquanto, só um determinado lugar, certas pessoas se tornaram animais. Não, pera, primeiro a realidade se distorceu e agora tem pessoas virando animais? Os adultos viram animais depois de uma determinada idade, mas só numa cidade em específico. E as garotinhas, que são um grupo de 4, elas têm uma amiga que estava no epicentro do problema, que quando o 7G foi lançado, ela foi pega ali despercebida pelo problema e acabou apertando o botão pra iniciar isso. E agora elas vão fazer a aventura delas pra tentar achar a amiga. Então é basicamente sobre garotas tentando encontrar uma amiga no meio de um apocalipse. Não diria. Pode ser considerado apocalipse, mas a sociedade em si não ruiu completamente. As coisas só mudaram drasticamente. Entendi. E apesar de que até um ponto que é um momento que elas ficam com o problema ali de lidar que certas pessoas que se tornaram animais estão aos poucos acabando se entregando pro instinto animal. É um medo que elas têm também ali, mas foi pegada de leve. Você falou que essas pessoas são de uma cidade só, é a cidade delas? Sim, é a Gano, a cidade que elas vivem. Fica um clima de mistério no ar. Sim, por enquanto elas só sabem da situação da cidade que elas estão. E agora que elas vão ir tentando achar amiga, elas vão passar por vários outros lugares. Então vai ter coisas diferentes ali que possam ter acontecido ou não com o resto do mundo. E tem uma parada muito legal, que uma cena que elas conversam também, que é uma parada que foi ali que eu percebi que a trilha sonora era muito boa. Que ela começou a entrar um pouco fora do jeito que elas conversam, que é uma forma muito garotinha, fofa, conversando, e a trilha sonora indo pegando mais pesado, que o tema da conversa em si é um pouco mais intensa, mas elas não têm essa seriedade. Mas a trilha sonora criou essa seriedade e ficou muito boa, foi muito bom, a cena ficou iradíssima. Maneiro. Parece uma história muito doida, mas interessante. Não é tão doida. Aparenta ser doida da forma que eu tô explicando, mas ela é muito interessante mesmo. É muito maneiro e, não esperava e fiquei, caraca, não vou conseguir aguentar, vou ter que ver isso tudo agora. Então com isso nós finalizamos as nossas 5 indicações aí de animes da temporada. Espero que vocês também tenham gostado das indicações e deem uma olhada neles, né? Sim. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, se inscrever e compartilhar pros amigos. E deixa os comentários aí se vocês gostaram ou não, hein, pessoal. E é isso, galerinha. Espero que tenham uma boa semana. Emiya saindo. E espero que vocês todos fiquem bem e Rairi saindo aqui. Valeu!